Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso tema de agora é 2 anos de pandemia de Covid-19. Quando se via na televisão as imagens da China na construção de hospitais e colocando cidades inteiras em lockdown, no caso de Wuhan, aqui no Ocidente ninguém entendeu muito bem. Isso ainda foi em dezembro de 2019, já no começo do ano novo de 2020. Começava a aparecer casos da misteriosa doença na Europa. Nesse momento, especialistas já falavam de restringir voos da China para o velho continente. No caso de Viena, haviam quantidades de turistas chineses que ocupavam os principais centros turísticos da cidade. Tal medida seria um desastre para o comércio, seja na gastronomia ou hotelaria. Os primeiros casos chegaram da Itália. Nesse momento, já havia uma enorme quantidade de casos de Covid e mortos aí. O governo austríaco queria evitar esse desastre, levando-se em conta que uma parcela importante da população são da terceira idade. Lockdowns em cima de lockdowns. Na Áustria foram no total de 5 lockdowns, e essa medida foi tomada totalmente a contragosto dos políticos, não importando o partido. Afinal de contas, quem gosta de tomar medidas impopulares? Havia uma sobrecarga do sistema de saúde e havia uma única solução: vacina. Mas, ao contrário do Brasil, onde há uma tradição para vacinar, aqui na Europa virou um tabu. Viroses pertencem aos trópicos, não a países frios como a Áustria ou a Alemanha. Tanto assim que o governo austríaco tomou uma decisão inédita: a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Mas, por conta da variante Omicron, menos agressiva que a sua variante anterior, a Delta, a vacinação perdeu o sentido. Tanto assim que na Áustria há uma média de 50 mil casos por dia. Na Alemanha, chega-se a 200 mil casos por dia. Algum país acertou? Nesses 2 anos de pandemia de Covid-19, fica a pergunta. A Áustria apostou na estratégia dos testes. Nunca um país testou tanto como aqui. O resultado é que milhares de pessoas decidiram não se vacinar e seguir se testando contra o vírus da Covid-19. Tanto assim que o novo ministro da Saúde, Johannes Rau, do Partido Verde dos Grünen, anunciou a redução dos testes gratuitos. Agora são 5 testes PCR e 5 testes antígeno por mês. As regras de quarentena também foram flexibilizadas. A princípio, somente pessoas infectadas e com sintomas devem ser isoladas, mas ainda não há definição. No caso do Brasil, houve o descaso dos políticos, tanto do governo e oposição. Durante a CPI da Covid, o então representante da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, explicou que tentou contato com o governo Bolsonaro, mas não conseguiu. Poderia-se ter salvo milhares de vidas, mas a politicagem prevaleceu. Acabou a pandemia? Essa é a pergunta da vez aqui. Uns especialistas dizem que sim, outros dizem que não. Uns afirmam que pode haver novas ondas de infecção já no verão. Outros afirmam que a Covid-19 vai virar uma espécie de virose sazonal, como a influenza. Essa pergunta só o vírus responderá. E para concluir esse podcast, eu vou aqui falar alguns pontos que eu comentei ao longo desse texto. Wuhan é a cidade na China que se encontra na província de Hubei. É uma das cidades mais populosas do país, com mais de 10 milhões de habitantes. Foi dessa cidade que surgiu a Covid-19 com 2 teorias. A primeira teoria é que o vírus escapou de forma acidental de um experimento no laboratório. A segunda é que o vírus pulou do morcego para as pessoas no mercado municipal da cidade. Ainda não há evidências para ambas teorias. A Itália foi o epicentro da Covid-19 no começo da pandemia na Europa. Nesse momento, eram mais de 21 mil infectados e mais de 1.500 mortos por dia. A região mais afetada aí era a Lombardia, no norte do país. Johannes Rau é o terceiro ministro da Saúde na Áustria. O primeiro foi Rudi Anschober,
e o segundo foi Wolfgang Muckstein. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Não deixe de seguir o site, dricaribas.com. Esse texto se encontra no meu diário eletrônico. Também não deixe de seguir o adrianaribasmaia.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.